O problema que aqui temos é o seguinte. Consideremos um fio de cobre com comprimento de 2 metros e secção 1 milímetro quadrado. Podemos, por exemplo, pensar num fio deste tipo, por exemplo. A área de secção é 1 milímetro quadrado e o comprimento dele é 2 metros. E o fio é de cobre. E a densidade de massa do cobre é de 8,96 gramas por centímetro cúbico. 8,96 gramas por centímetro cúbico. Também se chama a densidade de massa volúmica. Significa que um cubo com 1 centímetro de lado, um cubo de cobre com 1 centímetro de lado, tem uma massa de 8,96 gramas. O que nós queremos saber aqui é qual é a massa do fio. Ora bem, para calcularmos a massa do fio, nós temos que calcular o volume do fio em centímetros cúbicos e depois multiplicarmos pela densidade, que por vezes também se representa por uma letra grega chamada Rho. Tem esta forma, o nome dela, a designação dela é Rho. Não, a designação desta letra é delta. Delta, ou Rho é outra. E, portanto, o que nós temos que fazer aqui, então, é calcular o volume, a massa, para calcularmos a massa do fio. Calculamos o volume em centímetros cúbicos e depois multiplicamos pelo número de gramas de cada centímetro cúbico e obtemos a massa em gramas. Portanto, volume vezes densidade. Ora, qual é o volume do fio em centímetros cúbicos? Bem, o volume, o fio podemos considerar, enfim, que tem a forma cilíndrica. O volume de um cilindro é a altura dele, 2 metros, neste caso, vezes a área da base, que é 1 milímetro quadrado. Acontece que nós temos que calcular o volume em centímetros cúbicos, portanto, a altura vem em centímetros, 2 metros são 200 centímetros, e a secção vem em centímetros quadrados, e 1 milímetro quadrado é 0,01 centímetros quadrados, ou seja, 10 elevado a menos 2 centímetros quadrados. Também podemos escrevê-lo assim. Portanto, este produto que aqui está, 200 vezes 10 elevado a menos 2, dá 2, e 2 vezes a densidade de massa do cobre, dá-nos uma massa de 17,92 gramas. Portanto, é a massa deste fio de 2 metros. Temos depois uma segunda pergunta que nos pede qual a massa do fio por unidade de comprimento, também chamada densidade linear, por oposição a esta que vimos aqui em cima, que também se chama densidade volúmica. E o que nós pretendemos é quantos gramas por metro é que este fio tem. Ora, a obtenção dessa densidade obtém-se, está aqui marcada como ΔL, densidade linear, dividindo a massa pelo comprimento. E para isso recordamos a massa 17,92 gramas, dividimos pelo comprimento, que são 2 metros. Recordamos que a divisão, uma das interpretações
que o quociente de uma divisão pode ter. Se dividirmos 17,92 gramas por 2 metros, o quociente dá-nos a quantidade de gramas por cada metro, ou seja, dá-nos a quantidade do nosso dividendo por cada unidade do nosso divisor. E é exatamente isso que nós queremos para obter a densidade linear. Então, fazendo esses cálculos, obtemos 8,96 gramas por metro. Talvez tu queiras analisar estes dados aqui e ver porque que a densidade linear, em termos numéricos, é igual à densidade volúmica, embora as unidades da densidade volúmica sejam gramas por centímetro cúbico e da densidade volúmica gramas por centímetro cúbico, esta aqui, e a densidade linear gramas por metro. O que temos aqui agora é um exercício do mesmo tipo. Temos um fio orientado sob o eixo do X, no intervalo 3, 5, portanto, este fio que aqui está, e o fio é de cobre, suponhamos, ou é de outro material qualquer, é de um material que apresenta a seguinte densidade, uma densidade variável. Portanto, se fosse de cobre, a densidade seria a mesma sempre, está bem? Portanto, vamos esquecer que ele pode ser de cobre. A densidade dele varia ao longo do seu comprimento e é dada por designamos agora aqui por ρ, o ρ é esta letra, por 2 vezes x² mais 3 grama por metro. O que é que isto significa? Significa que, por exemplo, se eu calcular a densidade de massa linear no ponto 3, ela dá 21 grama por metro. O que significa que se eu cortar um bocadinho do fio aqui muito próximo do ponto 3, de modo a que a densidade não varie muito, se eu cortar aqui um bocado deste fio, como é que eu acho a massa dele? Eu vejo o comprimento dele, suponho que é ΔX em metros, e multiplico por 21, que é aproximadamente, que é a densidade, não é? A gente sabe que a densidade varia com x, que é o que esta expressão diz, e é uma função crescente, porque quanto maior for o x, maior é o ρ. Mas como a densidade é uma função contínua, como podes ver, o gráfico desta função é uma parábola, para variações pequeninas de x, o ρ varia pouco, e portanto a densidade aqui a massa aqui poderia ser calculada desta forma. Se quiser calcular a densidade no ponto 5, então uso a fórmula para a densidade, substituo o x por 5, e aqui já dá 53 grama por metro. 25 vezes 2, 50, mais 3, 53 gramas por metro. Significa que a massa é 21 gramas por metro nesta ponta, mas já é cerca de 53 gramas por metro aqui. Portanto, se cortar pedaços iguais numa ponta e noutra, o pedaço cortado nesta ponta tem maior massa. Ora, o que nós queremos saber é qual é a massa deste fio orientado. Bem visto, a gente não pode usar uma multiplicação comum para resolver isto, porque podes representar a densidade, ela tem a forma de uma parábola, ela é mais ou menos assim, ela é crescente, e neste ponto aqui vale 21 grama metro e neste ponto vale 53 grama metro.
Então, o que eu posso fazer aqui é usar a estratégia que nós usamos para calcular integrais. Eu quero uma massa e sei que a massa é a densidade vezes comprimento. Densidade de massa vezes comprimento. Mas eu faria isto se a densidade fosse sempre a mesma, que foi o do caso que vimos anteriormente. Aqui, o que eu posso é considerar partes pequenas, comprimentos pequenos deste fio. Okay? Por exemplo, se considerares este comprimento aqui, neste intervalo a densidade varia pouco. Se observares a curva a vermelho, ela tem praticamente o mesmo valor neste ponto e o mesmo valor neste. Portanto, se eu tomar a densidade aqui como o valor obtido aqui no canto superior direito, e se calcular esta área, estou a calcular a densidade, que é a grandeza na vertical, digamos assim, pelo comprimento, que é a grandeza no eixo X, eu obtenho aproximadamente, aqui, o quê? A massa do bocadinho de fio que corresponde a este comprimento. E quanto mais estreitos forem estes retângulos, não é? Se eu tiver a minha curva, quanto mais estreitos forem os retângulos, menos, ao longo da variação de x correspondente à sua base, menos varia a função. E, portanto, estou a cometer um erro cada vez menor. Ora, quando numa aplicação prática tu estás perante um esquema deste tipo, o que este esquema pede, em termos de cálculo, é que apliquemos um integral. E o nosso integral como é que fica? Massa fica igual a integral entre o ponto 3 e o ponto 5 da densidade de massa vezes o comprimento. Observa que a densidade de massa vem em grama-metro, o comprimento vem em metro e, portanto, o resultado final vem em gramas e dá-nos a massa deste fio. Então, como é que este cálculo segue? O integral que queremos calcular é este, e nós sabemos que o valor deste integral é igual à diferença de uma primitiva desta função calculada no extremo de integração 5 menos a mesma primitiva calculada no extremo de integração 3. Então, o nosso primeiro passo vai ser primitivar a função. Ora, este integral é igual ao integral de 2x² mais o integral de 3. O integral de 2x², o 2 pode ser, como é uma constante multiplicativa, pode ser passado para fora do sinal de integração. Portanto, se quiséssemos escrever 2x², integral de 2x², poríamos aqui o 2 e tiraríamos aqui, mas este 2 pode ser passado para fora. E nós temos a primitiva de x², é uma primitiva de uma potência de x, com expoente de 2, é x ao cubo sobre 3. X ao cubo sobre 3 vezes 2 dá esta. E a primitiva de 3, em ordem a x, é 3x. Portanto, a função primitiva que nós calculamos é esta que aqui está. Se com esta função que aqui está, a calculares para x igual a 5 e lhe subtraíres o cálculo que obtens para x igual a 3, a massa do cabo, do fio, é aproximadamente 71,3 gramas.